Olá, maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou o Oki e hoje é dia da gente falar sobre The Vampire Diaries. E sim, como vocês já devem ter lido aí no título, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre 5 casos polêmicos que aconteceram nos bastidores do elenco e em The Vampire Diaries em si. E eu já adianto que algumas dessas são bem pesadas. Então, aproveitando, se você é novo por aqui e não quer perder nenhum vídeo novo sobre The Vampire Diaries, então vem aqui embaixo, aperta para se inscrever e me segue lá no Instagram, que é onde eu sempre coloco as novidades em primeira mão. E sem mais enrolações, vem comigo que o vídeo já vai começar. Quando a série começou a sair do papel ali nas ideias iniciais, a Julie Plec, ela foi procurar alguém que queria trazer uma qualidade maior pra série. Por isso ela foi procurar o Kevin Williamson pra ser o co-showrunner dela, e ele já é um cara com uma mega experiência, com uma mega bagagem e que já havia produzido diversas produções audiovisuais. Ele não aceitou a princípio e, segundo ele, as próprias palavras do Kevin, TVD era basicamente uma versão para a TV do filme Crepúsculo. Com o tempo, a Julie Plec conseguiu convencer ele a fazer a série, mas no fim até que ele não estava tão errado assim. Eu aqui não estou fazendo nenhuma comparação entre as duas sagas, mas eu tô contando um fato pra vocês. Na época em que The Vampire Diaries estreou, a crítica e várias pessoas da internet caíram matando em cima da série porque eles não paravam de comparar a série com Crepúsculo. E a gente até entende, porque os dois tinham um triângulo amoroso, os dois tinham vampiros, os dois tinham lobisomens e etc. Pra vocês terem uma noção da gravidade e da quantidade de críticas que TVD recebeu, a CW, que era a emissora que exibia The Vampire Diaries, quase não quis renovar a série para sua segunda temporada devido à quantidade de desaprovação do público. Hoje, depois da série ter se tornado o sucesso que foi, claro que a CW não foi burra, ela viu que mesmo com tanta reclamação a série estava tendo uma audiência incrível, eles não cancelaram. E cara, a gente já passou por The Originals, agora a gente tá em Legacies, para vocês verem que a historiazinha que era uma cópia de Crepúsculo foi muito mais longe do que qualquer um esperava. Então eu chego à conclusão que não, The Vampire Diaries nunca foi uma copiazinha barata de Crepúsculo. The Vampire Diaries sempre foi incrível, e se não fosse incrível, a série nunca teria chegado onde ela chegou hoje. Se na série ninguém mais aguenta o Matt, que nunca morre, literalmente, desde o começo de The Vampire Diaries até agora em Legacies, o cara tá vivo. E ele é um personagem muito sem rumo ali dentro da história. O ator virou notícia em 2013, quando os fãs descobriram que ele tinha uma filha. Na época a filha tinha 2 aninhos. Aparentemente ele teve essa filha em 2011, mas ele nunca comentou nada sobre ela. Ele ia nas entrevistas e ele nunca chegou a, sei lá, comentar: ah, eu tenho uma filha. Nas redes sociais ele também nunca abriu o jogo, nunca tirou uma foto da criança e nem nada disso. Era como se ela nem existisse na vida dele. Isso é uma coisa comum, várias celebridades tentam meio que esconder os filhos dos holofotes e deixar eles terem uma infância mais saudável. Mas em 2013, quando todo mundo descobriu, teve uma razão pela qual eles conseguiram descobrir. Foi porque o ator entrou em uma ação judicial para conseguir a guarda total da criança. Ele tentou conseguir a guarda total porque, segundo os arquivos e o que foi divulgado, a mãe da filha dele estava sendo acusada de diversos assaltos e ela já tinha confessado. Ela inclusive estava presa na época. E antes daquela vez ela já tinha sido presa outras 3 vezes. Sim, ninguém esperava isso na época, foi um grande choque para toda a comunidade, para todos os fãs de The Vampire Diaries que acompanhavam o ator, mas é uma boa notícia saber que no final deu tudo certo, ele conseguiu a guarda da filha e tá todo mundo feliz. Menos pra mãe da criança que tá presa. Eu acho que um dos maiores choques que nós temos de vez em quando é quando a gente tem que diferenciar o ator do personagem. Porque por mais que a gente saiba, quando a gente gosta muito de um personagem, a gente acaba gostando do ator, isso é inevitável. É uma coisa saudável, porque enquanto isso não tá machucando ninguém, é só uma forma de apreciar o ator, eu acho que tá tudo bem. Mas não é muito bem o que a Cat Graham, a atriz que interpretava a Bonnie, pensa sobre tudo isso. Provavelmente você deve ter ficado sabendo um pouquinho sobre essa polêmica toda que aconteceu com a atriz, e antes que apareça alguém dizendo que eu odeio ela e que ela tava certa, eu gosto muito da atriz, eu acho que foi uma mancada sim da parte dela, mas que também não é razão nenhuma pra ficar atacando a atriz da forma que os fãs atacaram.
Pra mim, o grande erro dela nisso tudo foi a forma que ela abordou o assunto. A linguagem que ela usou foi literalmente muito vulgar e muito rude. Ainda mais quando você tá falando com pessoas que gostam de você, porque se você falasse numa boa, às vezes precisa falar mais de uma vez, falar 2, 3, mas eram pessoas que gostavam dela e nada justifica a forma vulgar que ela falou com eles. Se você tá perdido, eu vou explicar pra vocês toda essa polêmica. Tudo começou em julho do ano passado, quando a Cat fez um tweet com um linguajar um pouco pesado, se dirigindo aos seus fãs. No tweet ela disse meio que: parem de me marcar nas coisas de The Vampire Diaries, essa merda é irritante. E em um outro tweet de uma outra fã que disse pra ela como ela sentia saudades dela, ela respondeu dizendo que ela não sentia saudades dela como Cat Graham, e sim como Bonnie de The Vampire Diaries. Depois disso, não há surpresa nenhuma que a fanbase de The Vampire Diaries saiu matando em cima dela, dizendo que ela não podia dizer isso, dizendo que o que ela fez foi muito errado, e que, sério, dá pra entender muito o lado dos fãs aqui, porque se é uma pessoa que você admira, chega em você e fala desse jeito, tipo, acaba todo o amor que você tinha pela pessoa, acaba toda a admiração. Hoje em dia, se uma pessoa quer dar um exemplo de como um artista famoso não deve tratar um fã, é bem fácil eles usarem o exemplo da Cat. I've been around a long time, Bonnie. A quarta polêmica de hoje envolve a Nina Dobrev e o Ian Somerhalder. Eu nunca sei falar o nome dele, mas é uma coisa bem próxima dessa e eu juro pra vocês. Essa aqui deve ser a polêmica mais clássica e que todos os fãs de The Vampire Diaries já ouviram falar pelo menos uma vez, que é em relação à saída da Nina Dobrev da série. Por um tempo a Nina saiu da série e ela só voltou no último episódio pra fazer uma participação especial e aí daquele fechamento da história. No caso, segundo a atriz, ela foi correr atrás de novos projetos, novas ambições, e por isso ela decidiu sair de TVD. Mas não é bem isso que causou toda essa polêmica. Um tempo antes dela sair da série, a atriz e o Ian, eles estavam em um relacionamento sério, não era nenhum mistério, todo mundo sabia desse relacionamento entre os dois. O fato é, pode ter sido sim uma coincidência, mas logo em seguida que eles terminaram esse relacionamento, a Nina saiu da série The Vampire Diaries. A ordem dos acontecimentos, o término dela com Ian, mais a saída dela da série, geraram boatos, era inevitável de que ela saiu da série por causa do término e porque os dois não estavam se dando muito bem nos bastidores e que eles não conseguiam nem gravar uma cena um com o outro porque os dois não se aguentavam nem olhar na cara. Eram uns boatos bem pesados mesmo sobre os dois. Eu acho que de todas, essa aqui foi a maior polêmica de The Vampire Diaries. Era o assunto do momento, todo mundo comentava sobre isso, tinha gente que tava do lado do Ian, tinha gente que tava do lado da Nina, foi uma coisa de louco. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando melhor sobre a saída da Nina da série, eu conto melhor todos os acontecimentos e porque eu pessoalmente não acho que o relacionamento deles foi a razão pela qual a Nina saiu da série. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no cardzinho, depois que você termina aqui, vai lá e assiste e tira suas próprias conclusões sobre o assunto. E o quinto e o último caso polêmico de hoje é com certeza o mais extremo, que aconteceu com os atores da série que mais abalaram a vida deles. Porque, sem exageros, a Nina Dobrev, a Candice, que faz a Caroline, a Sarah Cannon, que fez a Jenna, e a Kayla Ewell, que fez a Vicky, foram literalmente presas. Tudo aconteceu um pouquinho antes da série se tornar um mega sucesso. O caso foi que elas estavam fazendo um ensaio fotográfico numa ponte, e segundo a polícia, as poses que elas estavam fazendo eram um pouco perigosas, tipo, fingir que ia pular da ponte, segurar a outra como se a outra estivesse tentando se jogar, e tipo, isso no meio de uma ponte pública, com vários carros passando, isso ali chamou muita atenção na hora. Esses mesmos motoristas, principalmente os que passavam por debaixo da ponte, quando eles olhavam pra cima, eles não conseguiam ver o contexto do que estava acontecendo, e por isso a polícia recebeu diversas ligações de pessoas preocupadas que, sei lá, alguém tá tentando se matar, ou alguma coisa tá acontecendo grave lá em cima, e pra piorar, algum motorista que tava passando relatou pra polícia que tinha alguém apontando lanternas nos olhos dos motoristas, porque ele via uma luz lá em cima, mas não sabia bem o que estava acontecendo. Não dá pra culpar ele não tinha uma boa noção do que estava acontecendo e realmente eles erraram em fazer um ensaio fotográfico ali naquela ponte da forma que eles estavam fazendo. Claro que essa luz que ele estava se referindo era nada mais, nada menos do que o flash da câmera. Isso aí
foi o suficiente para todas elas e mais o fotógrafo serem presos. Eles ficaram presos por um tempo, até que eles pagaram a fiança de $1000 e foram liberados. Como na época a TVD ainda não tinha estreado, não era o sucesso que era hoje, o fato delas terem sido presas só veio à tona depois. Mas imagina se isso tivesse acontecido depois que a série já tivesse estreado. Elas iam virar uma manchete internacional que vocês não têm noção a polêmica que isso ia dar. Imagina, a atriz de The Vampire Diaries é presa por tal coisa. Eles iam ser muito exagerados na hora de contar essa história. E agora comenta aqui embaixo pra mim qual desses 5 casos você achou o mais pesado de todos, qual você já conhecia e qual foi uma grande surpresa pra você, tá bom? Se você ainda não me segue lá no Insta, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição ou ele tá aparecendo aqui na tela. Vai lá me seguir que eu sempre posto alguma coisa legal sobre mim, minha vida, séries e afins. Se você ainda não me segue lá no Insta, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição ou ele tá aparecendo aqui na tela. Vai lá me seguir que eu sempre posto alguma coisa legal sobre mim, minha vida, séries e afins. E foi isso aí, muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.